Olá, você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Camila Vasconcelos. E eu sou a Nara Bessa e eu vou te fazer uma pergunta. Por acaso você já ouviu falar sobre parto humanizado? Tratamento de fisioterapeuta para gestantes, acupuntura, a profissão de doula. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, se você precisa para você ou para indicar para alguém, fica nesse vídeo que tem muito conteúdo, assim, muito especial para você, né, Cá? É isso aí, a gente tá com uma super especialista, né? Eu admiro muito ela e cuidou dos meus meninos da minha família, então, muito de confiança. É isso aí. Bom, antes de mais nada, vamos agradecer os nossos patrocinadores, Por favor. que fazem de tudo isso possível, vocês já sabem. A Body Shopping, a MS Saúde, quem mais? A Letícia Spagnoli, que cuida da nossa beleza. Isso mesmo. E... Avocado! Com essa estrutura linda, maravilhosa aqui pra gente. Toda edição, todos os nossos diretores são incríveis. É isso aí, muito bora lá? especiais. Vamos Bora. começar, que eu tô cheia de curiosidade. Eu não sei se vai dar tempo de perguntar tudo que eu queria, não. Mas a gente vai sempre tentar. assim, né? Sempre Nunca assim, dá. né? A mesma coisa. Mas vambora, Vamos. que o tempo urge. Então, Bom, vamos lá. hoje nós vamos conversar com uma especialista na área de gestação, parto e pós-parto, que ela só trabalha há 24 anos nessa área. Ela fez Deus 8 pós-graduações, você acredita? 8 Nossa. pós-graduações, meu amor? Invejável. Ela é fisioterapeuta, acupunturista e doula. Então, com vocês, Daniela Leiro. Leiros. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. O prazer é meu de estar aqui. Nossa, que bom poder trazer você com tanta informação positiva, assim, boa, de qualidade, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso, né? Se ela não está engravidando, se a pessoa não está nesse momento de gestação ou de pós-parto, ela conhece alguém que esteja e precisa de um auxílio. Com certeza. Ou ela está inserida ali já no momento de amamentação e precisa ajudar. Acho que todo mundo colabora ali nesse processo, né? Então é muito importante trazer esses conteúdos. E além de continuar o nosso raciocínio, né? Sim, verdade. Que esse ano, Tá Dani, a gente construindo. está construindo um raciocínio aqui no podcast em relação às fases da vida. Então, a gente, né, começou com criança, gestante, enfim. Trouxemos várias pessoas legais. Se você não viu, volta lá e assiste. Isso aí. E não tão nada melhor que você para a gente falar agora de parto, né? De gestação, de parto, pós-parto. Então, me conta um pouco como que isso surgiu na sua vida. Conta a sua história aí, Esses 24 anos. Nossa, isso surgiu, resumidamente. isso surgiu, acho que desde sempre. Eu sempre fui uma apaixonada por grávidas. E na faculdade eu descobri, assim que eu entrei na faculdade, eu descobri que a fisioterapia trabalhava com gravidez. E logo no começo, eu tinha 2 meses de faculdade, eu fui trabalhar em posto de saúde. E comecei a trabalhar com gestante em posto de saúde. Desde o início, então. Desde né? o início, desde o comecinho. Então, foi em maio de 1999. Olha. Então, desde então, eu trabalho mesmo. Eu não ficava lá observando, não. Eu trabalhava, eu pegava no pesado e ajudava as gestantes lá no posto de saúde. Então, acompanhava parto, ajudava a encaminhar, fazia grupo de gestantes. Ai, que Então, eu legal. trabalhava desde então, eu fazia meio período lá trabalhando. Eu ensinava numa escola de inglês e trabalhava no posto de saúde desde então. E nunca abandonei, sempre fui dessa área. Então, assim, todos os meus 10 TCCs, que eu fiz 10 TCCs. Nossa Senhora. Rapaz, tu tá reclamando de fazer um, querida? Pois é. Nossa, eu digo eu não tenho muito. nem um pouco de saudade dos meus. Também fiz mais de um, mas... Tem gente que diz assim, mas eu não consigo, eu fiz faculdade, mas eu não terminei por conta do TCC, eu fiz por conta de um TCC, gente. Eu fiz 10, porque você não fez um TCC. Eu realmente adoro. Mas todos eles eu direcionei para a área de gestante. Então, todos. Então, você foi se E especializando, dentro né? da faculdade também, todo o trabalho que eu podia... eu pegava um trabalho de imunologia. Eu pegava uma doença que se eu podia direcionar esse trabalho para gestante, eu direcionava esse trabalho para gestante. Então, assim, sempre obstetrícia. Então, foi a vida inteira. É muito legal, né? Não, e é isso. lindo, né? Porque é a geração de um ser humano, né? Sim. E eu acho que uma das coisas que eu mais te admiro é porque nós, na verdade, acho que no geral, por ser fofo, amoroso, todo mundo dá atenção para a criança. E a gente esquece muito da mãe. Eu acho que a mãe, ela deve ter muita atenção também, né? E eu aprendi isso muito na gestação da minha irmã, que você cuidou dela.
que a gente tem que dar muita atenção para a mãe que está ali sofrendo. Não é um momento fácil, não é confortável. Não. É legal, é bonito, mas também não tem o lado sofrido, né? Eu acho que às vezes as pessoas romantizam muito a Romantizam. gestação, né? E quem é da área da saúde e entende a fisiologia de todo o processo, sabe que não é Não é bem assim. tão Tem suas romântico Tem assim. as suas dores. Tem Assim suas como qualquer dores. fase da vida, né? Eu tô com algumas grávidas no consultório, eu falei isso no último podcast, e é muito engraçado como cada mãe reage de uma maneira. Sim. Então, essa semana chegou uma com 5 semanas, bem no comecinho. E aí ela tava super bem, ótima, nada acontecendo. A outra, que eu fui a primeira a saber, também tá recente. Tava no meio do Já tá, tratamento. assim, náusea, azia, enjoo. E eis uma questão. É muito Camila. engraçado, né? Quando uma mulher chega pra você e diz eu tô grávida, sua primeira reação é parabéns? Não, a minha não. Porque não deve ser, né? Porque nem sempre essa exatamente. mulher, ela tá feliz porque ela tá Exatamente. grávida. Exato. Olha, eu passei por isso recentemente e foi muito difícil, eu te contei, né? Sim. É uma amiga minha, que é amiga e paciente, a gente super saudável, alimentando bem e tal, mas tem um acompanhamento nutricional por umas questões. E aí ela sentou na minha frente, olhou, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei assim, como era minha amiga e eu sou apaixonada em criança, a primeira reação que você tem é, meu Deus, me emocionei, achei Coisa lindo, boa. falei, coisa boa. Abracei ela, aí quando eu abracei, eu senti, eu falei, nossa, você não fez isso. Porque realmente, às vezes, na emoção, a gente não leva o lado racional de que aquela situação, ela não é unicamente positiva. Ela envolve, como tudo na vida, ela envolve várias coisas. Vários fatores. A mesma coisa quando você vê uma pessoa grávida. Nossa, que barriga linda! Cara, às vezes a mulher não gosta da barriga dela. E não tá se achando E ela não linda. tá se achando. E ela não se sente confortável em alguém falar da barriga dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pisar Tem em que ovos ter mais mesmo. tato na hora de falar as coisas. Pensar. É. Mesmo quando é por perto, assim, né? Tipo, a minha amiga, eu achei que. Eu não. sempre Você acha que não sabe, faço não essa sabe. cara de... E aí? E aí? Como é que você tá se sentindo? Isso, Como como você é que está você se tá? sentindo com isso? Aí, antes de falar parabéns, ou eu pergunto, você queria, você tava tentando? Sim. Ou alguma Porque coisa uma assim. vida é um presente, mas nem sempre o presente cabe na gente. Exatamente. Nem sempre a gente gosta da cor do presente. Sim. Nem sempre é o estilo Sim. da nossa vida. Exatamente. E agora, falando sobre uma das suas profissões, sua principal, né, fisioterapia. Muitas pessoas acham que a fisioterapia ela é necessária apenas para quem deseja ter um parto normal. Não. Como que funciona isso? Para quem que você indica? Quais são os benefícios de ter a fisioterapia ali acompanhando a gestação? A físio, ela é para o desenrolar da gravidez, Tá. né? Ela a gente acrescenta isso para quem deseja ter um parto vaginal, Tá. né? Mas ela é para acompanhar essa gestação, para adaptação do corpo para essa gestação, essa barriga que vai crescer. Tá. Então, quando essa barriga cresce, ela altera toda a estrutura do corpo. Então, ela pode causar dores, ela pode causar desconfortos. E é esperado, diz assim, toda grávida tem dor nas costas. Toda grávida tem dor no pé da barriga. Toda grávida incha. Não deveria. Por que isso? Toda grávida tem falta de ar? Por quê? Isso é comum acontecer, mas isso não é natural. Então, a fisioterapia, ela trabalha para tudo isso. Para que você não inche, para que você não tenha dor nas costas, para que você não tenha dor no pé da barriga, não tenha dor na costela, para que você não tenha falta de ar. Então, a fisioterapia, ela acompanha você durante a gestação para que o crescimento da sua barriga não traga desconfortos ao seu organismo, para que seu organismo possa se adaptar melhor a esse crescimento, a esse desenvolvimento desse bebê, sem lhe causar desconfortos ao longo desse período. Né? E que depois você possa ter um parto vaginal, se você desejar, possa ter uma cirurgia cesariana, se você desejar, e o seu pós-parto, sua recuperação seja muito mais rápida, seja plena, e você esteja rígida o mais rápido possível para cuidar do seu bebê, porque seu bebê precisa de você. Sim. Com certeza. Exatamente. Nem é pauta aqui, mas eu fiquei curiosa em saber, porque eu também atendi uma paciente ontem que teve gêmeas, e Que legal, eu Aham. adoro. E aí a gente Quem ficou... sabe não foi minha essa, porque eu tenho uma que teve gêmeas. As meninas têm 6 anos já. Não. E a gente tava falando sobre diástase.
Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem como prevenir diástase? Tem. Como tratar da diástase? Como diagnosticar a diástase? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o que acontece? Eu recebo mães que... Eu sou filha de fisioterapeuta, então eu sou meio fuçona. Já ouvi muitas coisas em casa também. Algumas coisas eu bato o olho e desconfio que seja alguma coisa, né? E aí eu encaminho, obviamente, porque eu não sou fisioterapeuta. Essa em específico, eu desconfio que tenha uma diástase, porque, por conta da dilatação do abdômen dela. E na hora da palpação de fazer a prega cutânea, a gente consegue ver que tem uma distensão além da prega de tecido adiposo, né? Então, acredito eu que Sim. tenha uma diástase envolvida ali. Porque um abdômen alto é mais alto, assim, né? E não é só uma barriguinha mais E baixa. gêmeas, provavelmente, deve Sim. ter uma Tem. diástase maior do que a esperada. E aí, eu gostaria muito de saber como orientar, como encaminhar, para quem encaminhar. Para físio especialista em saúde da mulher. É Tá. a físio com especialidade em saúde da mulher, não é qualquer físio. Exato. É a físio que estudou esse processo, né, de gestação, de parto, que fez especialização nisso, é que vai conseguir diagnosticar isso. Mas ela tem como prevenir, sim. Quando a gente trabalha essa adaptação corporal, a gente trabalha a atividade muscular durante a gravidez. Porque se o músculo do abdômen ou os músculos do abdômen ficarem inativos, a gente vai ter aquela barriga jogada para frente, aquela barriga protusa, aquela barriga sem atividade, aquela barriga molenga, e isso vai interferir em toda a atividade da musculatura. Então, função de abdômen é postura, acima de tudo, é conter vísceras, então as vísceras não vão estar contidas, é trabalhar com o assoalho pélvico em sincronia com o assoalho pélvico, é trabalhar em sincronia com respiração, então a gente vai ter tudo alterado. Então, Sim. o trabalho principal da fisioterapia é manter essa atividade muscular, essa musculatura ativa. Então, ela tem que estar ativa, ela tem que estar funcional. Então, às vezes você faz assim, nossa, mas esse trabalho está contraindo minha musculatura. Não é aquele abdominal que a gente conhece da academia, aquele abdominal reto. Mas tem uma contração abdominal aí, sim. Tem uma atividade muscular, sim. Porque a gente precisa manter esse abdômen funcionando. Sim. Se a gente não deixar esse abdômen funcionando, a gente tem toda a função de abdômen aí sem realizar. E aí todo o corpo vai por água abaixo. Todo o corpo não Perfeito. funciona. E aí esse abdômen que ele precisa distender, ele vai precisar ter uma diástase maior do que a que ele já tem, porque toda diástase é separação. Sim. Então, a gente tem uma separação dessa musculatura normal. Todo mundo tem essa separação. Então, quando a barriga cresce, essa diástase vai acontecendo, mas a gente tem uma diástase controlada quem faz fisioterapia. Ai, mas eu faço academia, o profissional meu personal ou o profissional da academia coloca para eu fazer alguns exercícios que eu uso abdômen. Calma, existem exercícios que são proibidos para a gestante fazer. Cláudia Raia estava fazendo um e colocou aí, divulgou. Não é porque famoso faz que você tem que fazer. Claro. Cláudia Raia estava fazendo um extremamente proibido para coluna e para diástase, que só piora. Então, a gente tem que ter parcimônia aí. Não é porque o profissional está indicando o que você deve fazer. Tem profissionais, inclusive, de pilates, que fazem exercícios proibidos para gestantes. Tem que tomar cuidado porque precisa ser especialista, você tem que estudar. Às vezes, outra pessoa não grávida pode fazer, mas a grávida tem algumas restrições. Perfeito. Então, a gente consegue evitar, sim, essa diástase, que ela seja maior do que a necessária. E depois, um mês, a gente tem sempre no consultório, a gente tem um retorno de um mês pós-parto. Aí a gente avalia essa diástase, vê quanto ela está, porque ela tem um grau que a gente consegue reduzir no consultório e tem um grau que não consegue. Então, a gente vê se é hérnia, se é só diástase, né? Porque essa sua paciente pode ser até hérnia, não só diástase. Ela pode ter um esgarçamento das fáscias e aí precisa ser costurado, às vezes... E para diagnosticar só com exame de imagem ou por palpação? Palpação a gente consegue. Ah, perfeito. A gente consegue ter uma leve ideia se é hérnia ou se não é hérnia. E aí pedir exame de imagem. A gente consegue pedir. É muito importante você frisar a questão de especialista, né? Porque assim como eu e a Ká, por exemplo, ela está falando que ela tem uma paciente, identificou alguma coisa fora do normal, fora do comum. Então, a gente tem a obrigação de saber o básico para saber orientar o paciente. Exato. Foi o que eu Todos pedi pra os ela. profissionais... Eu falei, você vai passar no médico? Sim. Pede um exame de imagem do abdômen
para ver se realmente não tem diástase. Isso. Porque, pelo que eu vi ali... Assim como eu qualquer palpei. outra questão também, né? Claro. Mas não são todos os profissionais, nem tem como isso. Nós sermos especialistas, Em entendermos tudo, sobre não tudo. tem Então, como. educador físico, profissional da educação física, ele não vai saber sobre gestante, sobre fisiculturista, sobre crossfitter, sobre criança, Ele vai sobre ter que se idoso. especializar em alguma Ele pode coisa. saber o básico? Pode, mas tem que ter especialização, porque algum detalhezinho que o especialista sabe ali, refina, vai salvar a vida de uma pessoa, por exemplo, ou vai ajudar ela a ser mais saudável, Sim. ter um hábito mais saudável, mais feliz, mais Exato. leve, sei lá, né? Então é importante que a gente busque o especialista e entenda quem a gente está procurando. Por isso que a gente frisa muito a formação das pessoas que a gente traz aqui, dos profissionais, Sim. para as pessoas conhecerem. Bom, essa pessoa ela tem essa especialidade, então é bom para que eu procure ela, né? É muito importante. É que- Eu sou especialista em saúde da mulher, mas eu não trabalho com sexualidade. Mas eu sou pronto. especialista em Você sexualidade. sabe orientar alguma coisa leve, você consegue identificar, mas, ó, eu quero uma coisa mais profunda, ó, eu tenho essa profissão. Mas profissional eu pode posso cuidar de encher a tudo. boca e dizer que eu sou especialista em sexualidade. Mas, gente, eu não trabalho com sexualidade. Sim. Uhum. Eu tenho formação em sexualidade, eu tenho título de sexualidade, mas eu não trabalho. Você não tem a prática, você não tem... Não tenho nem o feeling. Sim. Uhum. Tem Sim. isso também. Tem muito, na verdade, tem isso não, tem muito disso, né? Todos esses episódios desse ano a gente tá falando de gestação, de criança e tudo mais. Assim, eu adoro criança. Adoro. E elas normalmente me adoram. Gestante, eu acho legal tratar. Cada vez eu tô curtindo mais tratar gestante. Não é uma especialidade minha. Quando é uma gestante completamente saudável, sem nenhuma patologia, eu trato. Se não, com patologia, eu encaminho. E eu tô adorando, assim, é uma coisa nova pra mim que eu não achei que eu fosse gostar. Agora, de criança, por exemplo, igual a gente entrevistou a Marcela, eu realmente, assim, não tenho feeling. Eu adoro a criança, mas tratar delas já não é minha praia. Não é porque a gente não gosta, é o que ela Não falou. Exato, não é porque eu não gosto Eu de amo criança. também, Eu você amo sabe? criança. Eu amo criança. Agora, não é a nossa especialidade. E tá tudo não bem. é nosso, não tem feeling pra isso, não. Tem outras pessoas que têm mais do que eu. Então, eu indico. Exato. Exatamente. E para isso existe campo para todo mundo. Exatamente. Não tem como a gente abraçar o mundo sozinho, né? Agora, falando um pouco da acupuntura. Fala pra mim como que é a receptividade das gestantes em relação à acupuntura. Elas têm medo? Elas acham que dói mais ou alivia a dor? Como que é fazer esse trabalho? Eu acho que a receptividade é boa. Elas têm cada vez mais procurado a acupuntura e a legal. acupuntura com especialista. Porque a acupuntura tem a acupuntura geral e tem a acupuntura, quando elas chegam para mim, elas chegam procurando a especialista em acupuntura para gestante. Então, elas querem agregar isso, né? Então, a especialidade em gestante para acupuntura. Elas não acham que dói, elas, pelo contrário, eu acho que gestante é bem resistente à dor. Mulheres. Mulher também, né? Mulheres. Mulher. E não reclamam de dor, não. E a acupuntura ajuda muito, ajuda em enjoo, ajuda em dor de cabeça, ajuda nas dores corporais, ajuda em inchaço, ajuda a iniciar trabalho de parto. As mulheres geralmente saem do consultório já com contrações quando começa o trabalho de parto. Nossa, Isso que que eu ia te legal. perguntar também sobre estar preparada à dor, essas coisas. Na sua experiência clínica, as mulheres elas já chegam preparadas para lidar com as mudanças físicas e emocionais da gestação? Ou, na maioria das vezes, elas... eu tô falando as que eram tentantes, né, antes da gestação. Ou elas nem têm muita consciência sobre a necessidade de ter um acompanhamento, de conseguir aprender a lidar com todas essas diferenças, né? Porque não é só querer estar bem. Tem a parte emocional, hormonal, mudanças hormonais, do ambiente, que a gente precisa estar consciente, né? Da influência do outro. Então, eu acredito que você também tem como profissionais da saúde, a gente fala que nós somos umas psiconutris, porque o ato de ouvir também faz parte, né? Super. E tenho certeza que você também deve auxiliar um pouco nisso pela sua profissão. Né? Eu sou uma estudiosa em psicologia. Eu estudo psicologia desde os 16 anos. Somos todas. Quando eu entrei na escola para ensinar, eu comecei a estudar psicopedagogia.
Minha primeira especialização é em psicomotricidade e a última que eu fiz esse ano, agora que eu terminei, é em psicoparentalidade, né? Psicologia na parentalidade. Que legal. Então, aí o povo fica dizendo, por que você não se intitula psicofísio. Aí eu fiz, não, porque eu não gosto. Eu acho que psicólogo é psicólogo, fisioterapeuta é fisioterapeuta. Eu tenho entendimento de psicologia, eu tenho um olhar de psicologia mais como psicomotricista mesmo, né? Porque O que é psicomotricista? a psicomotricidade é como o psicológico se mostra no corpo. Então, eu tenho esse olhar muito grande. Eu fiz isso em 2003, a especialização. Então, eu uso muito da psicomotricidade nos meus atendimentos e eles são muito baseados nisso. Mas isso depende muito do emocional de cada mulher, de como essa mulher está aberta para aquela gestação. Por mais que ela queira, seja tentante, esteja querendo engravidar, é muito de como ela está aberta emocionalmente para aquela gestação. Então, às vezes, aquela gestação ela está aberta, mas aquela gestação vem com algumas dores físicas que ela não esperava. Então, ela repulsa. Às vezes, ela está aberta para aquela gestação, vem com dores físicas que ela não esperava, mas ela abraça. Então, depende muito. E do profissional que está acompanhando ela, dos profissionais que estão acompanhando ela, de como eles direcionam essa mulher. E aí, ela vai sendo manejada de um jeito que ela vai conseguindo abraçar, abarcar e aceitar melhor. Mas elas geralmente chegam para mim, essas mulheres que não aceitam tanto essa dor, elas chegam para mim mais no final. E aí elas conseguem colocar para fora, chorar, se entender mais e aceitar mais como essa gestação veio para elas. E em relação ao pai, na maioria das vezes, quando o pai está presente, você acha que qual que é a prevalência, assim, dos homens que conseguem ter uma consciência, um psicológico bom, né, uma parte emocional boa, para acompanhar a mulher nessas dificuldades? Ao longo dos anos, eu vejo que os homens estão cada vez mais presentes em casa, presentes na família, presentes com as mulheres e presentes com os filhos, né? Antigamente, você não via tanto os homens no consultório. Hoje, você vê muitos homens no consultório. Eu consigo passar exercícios para os homens participarem, fazer os exercícios, e eles têm feito. Que legal. Nossa, isso é muito legal. Tem homens que vão em todas as sessões. Sim. Eu acho legal, né? Porque tem alguns casais que falam, nós estamos grávidos, eu acho o máximo. E eu falo muito. Porque é isso mesmo, né? Nos meus artigos, eu falo muito o homem grávido, o homem está grávido. E o homem está, de certa forma, ele está gestando um filho ali também. Claro. Fisicamente e emocionalmente, ele está gestando esse filho, porque ele quem protege essa bolha que a mulher precisa. Sim. Tanto agora como depois no pós-parto. E tem até artigos que, você pode até me corrigir, mas tem até alguns artigos que correlacionam também o humor da mulher quando está perto do homem. Quando ela é amada, o bebê sente também que é amado, sente que é acarinhado, sente que está sendo cuidado. Não é que ele tem esse sentimento, elas perguntam muito, ele sente isso? Não. A química, né, que vocês trabalham muito com química. Então, toda aquela química, cálcio, ferro, fósforo, o que quer que seja, que vai lá para... Os neurotransmissores também, né? Os neurotransmissores. Então, vai tudo lá para a célula do bebê através do sangue. Então, chega tudo lá e ele sente. Tem vários já, né? Vários estudos que relatam como que a vida da mãe na gestação interfere, né, na parte uterina ali quando o neném ainda está na barriga dela, o quanto que o ambiente sugestiona, né, a saúde desse bebê depois e tudo mais. Eu dei risada aquela hora porque eu tenho 2 bordões que eu falo sempre. O primeiro é de curtir o processo e o segundo é de sempre modular o ambiente que a gente está, né? São 2 coisas que eu sempre repito em todos os podcasts, mas é a verdade, né? É muito interessante falar disso dos pais, porque, como a Inara falou, às vezes as gestantes são deixadas de lado, né? E aí a coisa só fica focada quando a criança nasce, e aí vira, né, aquele ninho, papai, mamãe e neném. Ou mamães e neném, ou papais e neném, enfim. E aí a gente esquece que quando a mulher está gestando, às vezes ela fica meio isolada, né, na bolha. E ainda se acontece algum problema, ou se não dá certa amamentação, a culpa é da mulher.
Ela que se vira. Ela que não quis, ela que não insistiu, ela que não pôde, ela que não... Não, Ela que e foi falhou. atrás, ela que falhou. E assim, Rapaz, eu acho no absurdo. pediatra todo mundo vai, né? Deve ouvir muito. Eu Até quem escuto quis muito parto isso. normal, é ela que não conseguiu. Ela que não conseguiu, que absurdo. Gente. Calma aí, né? Coitada. É a mesma coisa da gente pegar, olhar pra uma pessoa obesa e falar, ela não tem Ela não vergonha conseguiu. na Não cara. tem vergonha na cara. Ela não conseguiu Ela não tem- emagrecer. Ela é. não conseguiu. Calma aí, mas o que é a obesidade? É um contexto, é uma doença que envolve doença. vários fatores. Já começa daí, né? Não é então ela querer comer menos e começar do nada a dormir bem e fazer atividade física que ela vai ficar bem. Não. Pra ela fazer tudo isso, então é a mesma coisa a gestante. O que é um parto vaginal, o que é a amamentação, é todo um contexto. E que o pai entra nesse contexto também, né? De gestar, de parir e de amamentar, Sim. né? O que é um filho que é mal educado, o que é um filho que não come direito, o que é um filho que vai mal na escola, também é um pai e uma mãe que tem todo um contexto de escola, de casa, de mundo. É um né? ambiente. Não é uma coisa Não, só. nunca é uma pessoa só. É um ambiente. A gente não fica gripado porque a gente pegou chuva. A gente fica gripado porque a gente pegou chuva, ficou com a roupa molhada, tava com a imunidade baixa. Exatamente. Tudo é um contexto, minha gente. Toda vez que você tiver um problema, tem que pensar no contexto. Sim, mas é legal porque a gente escuta assim, ai, o seu pai foi no pediatra desde a primeira consulta, ele sempre foi, tá. Mas e a mãe, né? E o primeiro ultrassom, e a consulta com a físio, com a doula, Mas enfim. ele participou da consulta do pediatra ou ele só foi à consulta do pediatra? Também tem essa. Essa é uma questão Vai. importante. É uma questão extremamente importante. Extremamente. Bom, falando nisso, parto humanizado. O que é de fato e como que funciona o seu trabalho como doula? Parto humanizado é o que a gente tem procurado hoje em todas as áreas de atendimento ao ser humano. É humanizar, é respeitar esse atendimento, respeitar a vontade do outro, né? Então, a gente tem um atendimento de advocacia humanizada, a gente tem um atendimento de nutrição humanizada, a gente tem um atendimento de parto humanizado, parto respeitoso. É respeitar as vontades do outro. Ai, Dani, mas você é a louca do parto vaginal? Não, eu sou a louca do respeito. Então, eu sou a louca da informação. A mulher, se ela estiver informada, ela vai para a via de nascimento que ela quiser. Porque não existem partos diferentes. Existe o parto vaginal e existe a cirurgia cesariana. Então, a via de nascimento baixa, que é a via vaginal, e a via de nascimento alta, que é a via abdominal, a cirurgia. Então, se a mulher está informada, se ela se informa, se ela teve informações sobre como são essas vias de nascimento e que repercussões tem na vida dela essas vias de nascimento, benefícios e malefícios de ambas, né? Porque todas têm malefícios, nem que seja uma dor, Sim. né? Por horas Sim. seguidas, né? Se ela tem essas informações, ela tem poder de decisão. Eu digo muito assim, como é que você vai dizer para um cego, escolha entre azul marinho e preto? Ele não tem a menor ideia. O que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar a opinião dos outros, ele vai pedir que alguém descreva mais ou menos para ele como é, e aí ele vai conseguir tomar a decisão dele, qual é que ele prefere. Perfeito. E é isso que a gente faz, a gente vai informar essa mulher o que são essas duas vias de nascimento, para que ela possa decidir. Ela sendo informada, ela decide e pronto, a gente respeita. Isso é respeito. Isso é parto humanizado. É respeito. Que legal, né? É muito bom escutar essas coisas, porque tem muito tabu em cima disso, demais. né? E as aí pessoas até têm preconceito, né? Desculpa te Muito. cortar. Ah, ela vai fazer parto humanizado. Que parto humanizado? Enjoado. Né? Na banheira, na Desnecessário. casa. Pra que isso? não gosto desses negócios natureba, tem que ter no hospital. Aqui é raiz, eu sou muito Bem isso. E aí a doula entra para dar essas informações. Esse A doula apoio. entra para dar esse apoio. A doula, ela é um suporte. Ela é uma mulher que dá apoio a outra mulher. Essa mulher, ela não precisa ser formada, ela não precisa ser graduada, não precisa de nada. Ela é uma mulher que dá suporte afetivo, técnico, informativo e emocional a outra mulher. É claro que ela tem que estudar, é claro que ela tem que ter um conteúdo, né? Ela precisa saber para passar, Sim. mas ela é uma mulher. É tipo uma segunda mãe. É onde a gente tinha antigamente nas
comunidades, a gente tem uma mulher especialista em cuidar do bebê, uma mulher especialista em dar a amamentação. Essa é a doula. É a doula que fica com a outra mulher desde a gravidez, do parto, no pós-parto, ali, ajudando e dando essas informações mais básicas para tudo isso. E você falou sobre parto na banheira, né? As mulheres que não querem ter o filho dentro do hospital, quer ter em casa, ou quer ter na banheira, ou quer, sei lá, em qualquer lugar. Qual que é o seu ponto de vista em relação à segurança? Como que você orienta? Tem algum direcionamento para quem pode, quem não pode, o que fazer? Tem. Gestações de baixo risco, elas podem ser... o parto pode ser desenrolado fora do hospital, mas precisa ser feito com a equipe de enfermeiras obstetras. Tá. Então, precisa procurar enfermeira obstetra por volta de 34 semanas, é que é definido que o parto vai ser batido o martelo, que o parto pode ser. É claro que existe um backup, existe um hospital de prontidão para que, caso ocorra alguma coisa, há uma transferência para esse hospital. Mas, sim, é completamente seguro um parto dentro de casa, parto domiciliar. E quais são, hoje em dia, os partos assim, mais tradicionais fora do hospital? Que você tem... Não, é parto domiciliar, a gente chama. Em casa, independente de qualquer Independente. Quando a gente vê parto na banheira, parto de cócoras, parto não sei o quê, são posições que a mulher prefere. Tá. E aí não tem como dizer, eu quero parto na banheira. Já tive muitas mulheres que disseram assim, eu quero parto na banheira. Chegou, a gente encheu a banheira, porque a banheira demora para encher, né? Sim. Então a gente encheu a banheira com água quentinha, tarará. De repente, não quero mais. Colocou o pé na banheira, não quero. Não quero. Então, mas queria parir na banheira, não consegue nem ficar dentro. Então, Sim. não tem como a gente definir aonde eu vou parir ou como eu vou parir. É na hora o ali, corpo né? da gente fala e diz como é que você vai parir. E quando essa mulher precisa do famoso PIC? São de 5 a 15% que precisam do famoso PIC. Isso é uma decisão médica, é o médico que decide na hora. Tá. Geralmente é porque o bebê precisa sair dali o mais rápido possível. Entendi. Mas é uma decisão médica. E se eu estiver fazendo um parto domiciliar, como é que... Aí É as enfermeira. enfermeiras. Tá. E É um aí... procedimento cirúrgico. Entendi. Então, não tem todo um processo para que isso aconteça, Tem todo né? um processo para que isso aconteça. Mas Tá. é uma porcentagem muito baixa que necessita disso. Tá. Entendi. Muitas mulheres, já ouvi muitas mulheres terem receio de se preparar para o parto normal Por por conta causa disso. do PIC. Por falta de informação, que é o que você disse. Mas é problema porque aqui no Brasil a porcentagem ainda é alta da episiotomia, né? Esse pique. Então, a porcentagem ainda é alta. A gente tem trabalhado bastante para que seja o mínimo possível, mais baixa. Tá. Ainda está sendo bem alta. E como que pode evitar isso? Os médicos têm informações musculares, que não é a informação deles. Entendi. A gente trabalhando mais essa musculatura, então fazer fisioterapia pélvica antes ajuda bastante. A gente tem uma tendência agora no mundo atual de musculatura mais rígida, mais tensa. Então a gente trabalhando essa musculatura, a gente consegue deixar a musculatura mais mole, mais flexível, mais maleável. E aí não lacera tanto e não tem tanta necessidade de pique. Então, a gente consegue facilitar esse processo. E até na recuperação também, Até né? na recuperação. Eu ia te perguntar, qual que é a necessidade de ter o acompanhamento de fisioterapeuta também no pós-parto? No pós-parto é justamente para isso, para recuperar mais rápido essa musculatura. Então, a gente fica com a musculatura meio adormecida no pós-parto e a gente volta mais rápido. Então, a musculatura do assoalho pélvico ela é responsável pelas continências urinária, fecal e de gases, né? De flatos, de pum. Tanto puns vaginais, gases vaginais como anais. Ela é responsável pela nossa sexualidade, então sexualidade masculina e feminina, ereção, ejaculação, tanto masculina como feminina. Então a mulher também ejacula, a mulher também tem ereção. Ela é responsável pelo prazer sexual da mulher e do homem. Ela é responsável pela respiração. Então, a gente ajuda a gente a respirar.
é responsável por sustentar os órgãos que estão sobre ela, bexiga, reto, no caso da mulher, o útero também. E ela é responsável pela contenção das vísceras, pela postura, pelo ajuste da postura, junto com a contenção de vísceras. Sim. Então, ela tem uma função primordial É super da nossa importante. pele. Então, tu que é uma tentante, né? Quer engravidar, tá fazendo os seus planos, ou se você engravidou repentinamente, procure uma fisioterapeuta, procure profissionais para ter todo esse apoio, para prevenir, tratar alguma questão específica. É que, na verdade, com cuidado. o legal de tudo isso, que eu vou escutando e vou refletindo aqui, matutando, né? No consultório, a gente escuta muitas dúvidas, muitos tabus. Eu acho que as mulheres se sentem ali confortáveis de perguntar, Sim. porque tá só, né, nós e a paciente e tal. Então, isso que você falou de contenção de urina e tudo mais. Eu já ouvi tanto disso, tipo, eu tenho medo de fazer parto normal, porque depois a gente fica com a bexiga solta, porque depois não sei o quê. prevenção. Eu Basta tenho estar medo por causa grávida. disso. Eu tenho medo por causa daquilo. O legal é que, sem querer, ela foi Desmistificando tudo isso. esses tabus. Mas é igual em qualquer outro tipo de tratamento. Então, se você vai fazer tratamento de emagrecimento, né? Eu seja vou na passar obes- fome. Eu vou passar fome, ou vou ficar flácida. Tem como fazer um tratamento para prevenir a flacidez, para reduzir a flacidez que você vai ter? Tem uma forma de você... Então, tudo tem... o depende, tudo tem os seus fatores, suas variáveis. Sim. Então, a gente não pode colocar tudo como uma certeza, né? Como uma coisa fixa, fixar todos os nossos pensamentos. A gente tem que estar sempre aberto para novas possibilidades, tratamentos, prevenções. E eu vi vários profissionais, porque eu tenho certeza que cada um tem a sua posição, seu posicionamento sobre um determinado assunto. Então, às vezes, por exemplo, a pediatra pode ter um posicionamento sobre alguma coisa. Aí vem um fisioterapeuta e fala, olha, e se a gente combinar essa ideia do pediatra com a minha ideia? Não melhora? Então, acho que é muito interessante, Sim. inclusive, esse contato entre... A equipe multi, né, de sempre. Exatamente. Inclusive, o nutricionista com fisioterapeuta também, porque... Exato. Igual a gente conversou no início ali, a aceitação do corpo, as mudanças do corpo, tanto emocionais quanto físicas, também tem a ver com a alimentação. Como a mulher está se alimentando, como ela se preparou para a gestação, Super. como ela está lidando com isso, porque o que ela está sentindo na gestação vai refletir no que ela está comendo na gestação, como ela vai lidar com isso futuramente. E isso gera resultados positivos ou negativos, né? Para a criança, pode nascer acima do peso, baixo peso. Então, tudo está correlacionado e amarrado. Se a gente olhar para um profissional, a gente não consegue desenvolver de uma forma saudável e efetiva. Se a gente pegar uma rede de profissionais, a gente consegue amarrar e tratar o paciente, linkar tudo. Com certeza. Né? E falando em dor, Poxa. conta pra gente como que você orienta a amamentação, como que é o posicionamento do fisioterapeuta em relação a isso, se tem um treinamento, a doula também entra nessa e acompanha tudo, porque a amamentação é um tema polêmico, né? A amamentação é um tema polêmico e um tema muito difícil, porque eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido com a amamentação. Então, e nós, nutricionistas, a gente faz um terrorismo na cabeça da mãe, né? Porque eu, pelo menos, eu sou dessas, assumo. Eu sempre falo, por favor, amamenta, faz de tudo, por favor, luta. A gente sabe que é difícil, mas faz de tudo, vai atrás pra amamentar. A gente incentiva, Porque, mas... a gente sabe existem que... variáveis. Exatamente. Não, é bem isso. A gente está fazendo o nosso papel. Exato. Inclusive de indicar A minha alguém pra cunhada foi uma que, coitada, sofreu na minha mão, assim. Eu implorei muito pra ela dar mamar. No final, ela não conseguiu por muito tempo. E daí passou por fórmula. E fiquei sentida. Mas depois eu entendi que foi o melhor pro meu sobrinho naquela época. Mas como é que você ajuda essas mulheres? Eu digo que os primeiros 20 dias são os mais difíceis. São os mais difíceis. E ele tende a passar. Né? Tudo Então, passa. são 20 dias sofridos de que a gente faz assim, socorro, pelo amor de Deus, eu não quero mais, meu peito vai cair, eu vou desistir, eu quero jogar esse neném na parede, porque quando ele pega, ou ela pega, parece que vai arrancar tudo, mas passa. Esse primeiro mês é um mês, assim, terrível. Com 20 dias vai melhorando, as coisas vão passando.
a gente precisa ajustar a fisioterapia, ajusta mesmo a postura. Então, bebê que está mal posicionado, mãe que está desconfortável até com a dor. Então, bebê que está mal posicionado é bebê que pega ruim. Então, bebê pegando ruim vai doer mais. Então, doendo, a mãe fica mal posicionada. Mãe mal posicionada, o bebê se sente desconfortável. Pior e aí, ainda mais. pior ainda mais. Então, precisa. Mãe está bem posicionada, mãe está bem acomodada. Bebê está bem posicionado, barriga com barriga. Ninguém come de lado, todo mundo come de frente. Então, o bebê precisa estar com a coluna reta. Bebê não pode estar com o nariz obstruído, porque a cabeça do bebê recém-nascido é muito pequenininha. Então, às vezes, o nariz fica sendo obstruído pelo peito. A gente precisa colocar aquele dedinho no peito para desobstruir. Porque se desobstruir, ele vai desacoplar, porque ele precisa respirar pela boca. O nariz está obstruído. Claro. Então, a gente precisa prestar atenção se o nariz dele está obstruído. Precisa prestar atenção se a barriga tá retinha com a barriga da mãe. Precisa prestar atenção se a boca está com a boquinha de peixe, que é o que todo mundo fala, porque se pegar só no bico, vai fazer aquela sucção de canudo. Não é canudo, precisa pegar boa parte da areola para poder o bico do peito ir lá no palato mole, fazer o movimento correto da língua. Então, a gente fica de olho em todas essas posições, em todos esses movimentos. Se a mãe está tensa, o bebê se sente tenso. E aí ele não suga direito. E aí machuca o peito. É muito incrível como isso é real, né? Como é muito É real. inevitável. Você lembra né? quando o Henrico nasceu e eu ia ajudar a minha cunhada? E a gente teve algumas boas orientações de amamentação na faculdade, né? Não somos especialistas nisso, mas a gente teve uma boa noção. E aí eu sabia até agora de tudo que você falou. E aí era engraçado porque ela ficava muito nervosa. E aí eu ia lá, acalmava ela, acalmava ele e colocava ele de macaquinho nela, assim, sabe? Pra ele ficar com o rostinho virado pra frente do peito mesmo. E eu encaixava no peito dela, assim. Eu falava, agora calma que vai. E aí eles acalmavam e a coisa ia. Aí ela brincava comigo, ela falava, você é bruxa? Como que você faz isso? Como que você sabe disso? Você não é mãe. Eu falava, uai, porque eu estudei, né? Mas é incrível que, assim, a hora que ela acalmava, e aí ele acalmava, óbvio, aí a coisa fluía. Mas enquanto tava aquele caos, do tipo, não tá dando certo. Não, ainda mais as pessoas ao redor, né? Nossa O pai Senhora. desesperado, a mãe, a sogra. Isso. Ficava o cachorro todo mundo lá Seu em leite não cima. sustenta, não dá certo. Não, você não vai. Não, fica Eu aí um pouco expulsava mais. todo mundo do Fica aí quarto. que ele vai pegar, uma hora ele vai pegar. Eu expulsava dói mesmo, todo mundo dói do... mesmo. Seu peito vai cair. É um problema. É um problema, é um problema. É um problema. E essa pressão psicológica de não conseguir, pressão do ambiente, né? Tudo que envolve ali, gera muitas vezes a depressão pós-parto, né? E isso também envolve a forma como a gente lida com a mãe ali naquele momento, como a gente trata ela, como profissionais também. Qual que é a sua experiência sobre depressão pós-parto? Qual que é a frequência disso? A depressão pós-parto, ela é muito comum, né? E ela surge sem a gente perceber, ela surge silenciosamente. 80% a 90% das mulheres, ela tem um blues puerperal, que é essa labilidade emocional, que ela vem com aquela sensação de falta de hormônio mesmo, que vem uma tristeza, uma agonia que acontece. Eu tô tão feliz. Meu filho tá tão bem, tá saudável. Eu tenho o apoio da família, todo mundo tá tudo correndo tão bem. Mas de repente vem uma tristeza, vem uma vontade de não ficar com meu filho, vem uma vontade de ficar sozinha, vem uma vontade de chorar. Mas por que eu tô com essa vontade de chorar? Por que eu tô tão triste se está tudo tão bem? Eu sou uma péssima mãe. Não pode, eu sou péssima. E aí isso vem, mas isso é natural. 80% a 90% das mulheres sentem isso. Isso é comum. Isso vem e volta, isso vem e volta. E isso tende a diminuir com 15 dias, mais ou menos, isso tende a passar naturalmente. Tem que ter paciência, né? E as pessoas ao redor têm que ter consciência de que isso pode acontecer. Isso, e acontece com o pai também. O pai também sente isso às vezes. Sim. O pai, às vezes, também chora junto com a mãe.
ou chora sozinho. Porque é um momento complicado. Porque é um momento É uma complicado. mudança muito radical na vida da Sim. família, né? É muita informação junto, ainda mais a família que não estava esperando uma criança. E a gente fala assim, né? Nada acontece do dia pra noite, mas a criança acontece, né? Num dia você tem. Você Um tá dia dentro você da não tem. barriga, De repente você tem. É palpável. É palpável. Porque eu acho que a mãe nem tanto, mas o pai. Eu acho Que que a ele só ficha tem só cai quando- a real percepção do que tá acontecendo. A A hora que ele pega a criança, não sabe nem pegar a direito, criança, ele desesperado. fala: caraca, tá aqui. é isso, né? E aí E É a chora meu a mesmo, noite tem toda. certeza? É meu? Eu fiz isso. Eu fiz isso? Eu fiz isso é meu. É bem isso mesmo. Que louco, É bem né? por aí. E isso é natural, isso acontece e acontece com a maioria das mulheres, dos homens também. Né? Isso acontece. E passa. Né? O problema é quando isso persiste, quando isso fica mais profundo. Então é interessante a pessoa se observar e a família também observar. Isso está mais constante? Isso está por mais tempo? Já deu um mês e ela ainda está assim? Já deu um mês e ela tem esses episódios com tanta frequência? Uhum. Tem 20 dias e isso está muito constante, né? Isso está demorando, não é só um chorinho e volta. Esse choro está demorando 1 hora, 40 minutos. Depende. Tem A mulher... frequência, a intensidade, A frequência, a tudo, né? intensidade e a profundidade desses sentimentos vai variar de mulher para mulher. Então, prestar atenção na frequência, na intensidade e na profundidade desses sentimentos. Uhum. Isso aí é caracterizado como depressão pós-parto. Perfeito. Agora, para finalizar o nosso assunto. Que é muito polêmico também. que as é pessoas muito. têm muita- É, Elas têm vergonha, tem. porém... Aqui a gente adora falar de tabu, É isso quebrar aí. eles e etc. Que adora. Mas então, o pós-parto em relação à parte sexual. Como isso deve ser direcionado? Como isso deve ser levado? Pode, não pode? Inclusive Pode, não até pode, quando durante pode. a gestação também, né? É, gestação também. As pessoas têm bastante tabu, Dá né? certo, não dá, machuca o bebê, não machuca, pode, não pode, a mulher quer, a mulher não quer. E é o homem tem paciência. Conta pra gente toda essa Tem novela. mulheres que querem muito, que só aumentam a vontade na gravidez e pode, desde que não tenha nenhuma restrição médica, claro, né? Que não tenha sangramento e tal, e o médico não tenha proibido. Pode muito. O bebê vai sentir essa sensação gostosa, esses hormônios liberados, essa sensação de que é amado, de que é querido, esse prazer. Não vai sentir que tá transando, não. O bebê não sente que tá transando. O bebê sente que é querido, que é O amor, amado, é. que tá no êxtase. É isso que o bebê vai Sim. sentir. E pode, quantas vezes quiserem, não machuca, o bebê não vai lá na testa do bebê e o bebê vai fazer Tem um nada. bom espaço entre Tem isso. muito espaço entre isso. Tem uma camada muscular muito Bem grossa. grande, gente. Pode ficar Não tranquilo. toca no bebê, não machuca, não faz nada. No pós-parto, depende do tipo de parto, né? Porque como é uma cesárea, olha eu falando tipo de parto de novo, é porque vulgarmente a gente fala Sim. isso. Se for uma cesárea, é uma cirurgia de médio porte, então tem que esperar pelo menos 30, 40 dias para poder ter uma relação. Relação que eu digo com penetração, porque relação sexual não é só penetração. Sim. Então tem que esperar 30, 40 dias para uma penetração, para movimentos vigorosos, por conta do corte cirúrgico, porque é uma cirurgia que pega até lá dentro. Se for um parto vaginal, depende se teve ponto ou não teve ponto. Se não teve ponto, quando você quiser e aguentar. Vai com Deus. Só vai. Só vai, Conversa com o teu divirta-se. médico, com a tua doula, fisioterapeuta. Se estiver tudo bem, vai com Deus. Pois é. Aproveite, a vida é bela. Mas o problema é, você tem vontade. Porque É. nesse momento os hormônios estão lá embaixo Exatamente. e a vida é voltada para o bebê. E às vezes mais uma pressão psicológica de ser, além de mãe, uma mulher. Mulher para o seu homem. E Isso às vezes também nem é... o homem quer mesmo. Sim. O homem tá voltado mais pro bebê mesmo. Então poder pode, mas Tem todo um contexto, tem novamente. todo né? Ainda mais para as mulheres, né, que tem a libido muito voltada no contexto, né? Sim. Eu tava escutando um especialista falando esses dias, né, que a libido da mulher, ela começa desde de manhã, quando o cara manda uma mensagem falando um bom dia, fazendo um elogio e tudo eu mais. vi uma analogia assim, é um fogão a lenha. É, Isso. Você tem que
Abanar o dia inteiro. Exatamente, que daí tem toda uma questão de contexto, né? E que o homem não, que o homem ele já é mais reativo. Fogão então, elétrico. Exatamente, tocou, acendeu. Bem isso. E então você imagina como é que não é, né? A pressão de estar com uma criança, ambos, mas Sim. com a mulher ainda, pra variar, né? É um pouco pior, né? Depende mais da mulher pra ter relação sexual. E o homem tem que ter essa noção e que tem que ter respeito, essa empatia paciência, também, empatia. E né? lembrem, tem lubrificante aí, não na gestação a mulher fica super lubrificada, mas no pós-parto tem lubrificante, usem abuso de lubrificantes, de preliminares, né? Isso ajuda bastante. Sim, com certeza. Perfeito. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero que Foi você um venha aqui prazer só pra recebê-la. falar sobre a amamentação, trazer umas imagens. A gente vem. Legal, né? A gente vem. Eu acho que vai ser interessante. Só A chamar. amamentação dá muito pano pra manga, né? Demais. Nossa. Todas as mães Todas as vão mães. tentar amamentar. Se for possível, né? Que tentemos. Tentemos. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer. Prazer é nosso. Obrigadão. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com qualquer mãe que você conheça, tentantes, gestantes, qualquer parente, amiga, colega, enfim. Compartilha aí, porque se você ficou até o final, que esse conteúdo foi bom, que eu sei que foi muito bom, então a gente precisa continuar produzindo conteúdos pra você, né, Ká? É isso mesmo. Ó, não leva nem 2 segundos da Rapidinho, sua faz vida, só não come 2 segundos da sua vida. Por favor, curte esse vídeo. Se Comenta inscreva. que seja um joinha aí pra gente saber que você gostou. Ou deixa aqui sua dúvida, segue a gente nas nossas redes sociais, a Dani também. A gente tá tentando sempre aí promover vários conteúdos pra ajudar vocês de forma gratuita. Pois O que é mais legal ainda. Pois Então, é. o que a gente só pede em troca é curte, comenta e ajude. compartilha esse vídeo para quem você gosta e para quem você quer que esses conceitos cheguem também. Isso, e acesse os canais dos nossos patrocinadores também para conhecer, porque eles também fazem parte de toda essa nossa estrutura. A nossa entrevistada também tem muito conteúdo bom, viu? No Instagram dela, maravilhosa. Vale a pena ver lá e compartilhar o perfil dela também. Certo, Ká? Certíssimo. Então, Bom, só para finalizar, agradecendo os nossos patrocinadores. Isso. Aqui é a Avocado, maravilhosa, com toda essa estrutura, vocês também precisam conhecer, que é uma equipe linda, sim. que a gente adora. Body Shopping, com toda a nossa parte de suplementos, tanto aqui apoiando todas as nossas ideias mirabolantes, quanto na clínica. A Exatamente. MS Saúde, nossa contabilidade de confiança, Eles são incríveis. que agora é Grupo MS, porque agora ele tem várias outras coisas de gestão e estrutura administração deles para é te ajudar no fantástica. seu consultório. Muito legal. E temos a